Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria e muita satisfação, trazendo coisas sobre Bob Dylan, agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, aos inscritos, e hoje vai ter agradecimento especial para uma pessoa aí, aguardem. Hoje nós vamos falar de uma música que está aqui nesse álbum, Blonde on Blonde, de 66. Esse disco aqui, segundo a Rolling Stone, que numa dessas edições muito especiais, e essa eu não tenho, uma das edições ela fez uma lista de 500 álbuns mais importantes da história da música, e esse aqui ficou em nono. Em outra edição, essa eu tenho, em outra edição da Rolling Stone, que eles trazem a lista das 500 músicas mais importantes da história da música, Just Like a Woman, que é a música de hoje, está no número 232. Bom, então hoje nós vamos falar mais de uma personagem do que propriamente de uma música, né? Música que foi feita para essa pessoa. O Bob Dylan tem uma frase, já foi perguntado, e ele disse: não, imagina, eu nunca fiz músicas para meus ex-amores. Ô Bob Dylan, deixa de ser brincalhão, rapaz. Você tem até uma música chamada, por exemplo, Sarah, que foi, inclusive vai ser citada hoje aqui, né, uma das esposas dele, né? E aí vem o meu agradecimento especial o narrador Ricardo Mazella, que prestigia o nosso canal aqui. Ele nas transmissões ele faz referência aqui ao meu canal. Muito obrigado, Mazella. Faz referência também a dicas de filmes da minha esposa Ivone Quadros. Então, muito obrigado, Mazella. E como diz o Mazella, abre a janela e toma um ventinho. Bob Dylan, você não vai convencer ninguém com essa história de que não faz música, não faz música para seus ex-amores, Bob Dylan. Ninguém acredita nisso. Bom, mas vamos lá. A Ed Sidgwick tem um lado trágico nessa história, porque ela morreu com apenas 28 anos. Ela nasceu em 43 e morreu em 71. Ela, ao longo dos anos 60, lá nos idos 62, 63, ela se tornou a musa de Andy Warhol. Né? Andy Warhol, que era um artista muitas facetas, né? Fazia muitos filmes, e ela fazia praticamente todos os filmes do Andy Warhol eram com ela, tinham uma participação dela, né? E convenhamos, né? Cá para nós, filmes que só quem via era o público que frequentava The Factory, né? Que era um estúdio, o ambiente de trabalho lá do Andy Warhol, né? Frequentado por aqueles iniciados ali. Enfim, então, a outra característica da Ed Sidgwick é que ela foi, digamos assim, a primeira socialite a escandalizar na vida americana, né? A escandalizar os Estados Unidos, e ela seguia a rigor aquela famosa tríade sexo, drogas e rock and roll. E eu acrescento em roupas, e muitas roupas, roupas e mais roupas, não é? E ela tinha um visual muito espalhafatoso, embora fosse muito bonita. Ela tinha um visual espalhafatoso, com perucas exóticas, maquiagens, penteados também chamativos, enfim, brincos enormes. Enfim, ela tinha esse visual inconfundível, e também era emocionalmente muito instável. Em dado momento, ela e o Andy Warhol se desentenderam, e muito bem. A relação esfriou um pouquinho ali entre eles. Em dezembro de 64, ela foi morar no hotel onde morava Bob Dylan. Isso foi em dezembro de 64, e ao longo de 65 eles viveram então aí um tórrido romance, né? Pelo menos muito apaixonado, pelo menos da parte dela. Da parte dele, não sei se era o amor retribuído na mesma intensidade, mas de qualquer forma ele se envolveu bastante. Fato é que a coisa ia nesse ritmo ao longo de 65, até que em 66 ela ficou muitíssimo chocada quando soube, por intermédio do próprio Andy Warhol, que, veja, isso em janeiro de 66, que em novembro de 65, 3 dias antes do Dia de Ação de Graças, que os americanos festejam muito, comemoram muito, o Bob Dylan havia se casado em segredo com Sarah Lowndes, que a gente já comentou aqui. Com a Sarah Lowndes, cá para nós, né? Obviamente ela estava grávida, né? E isso foi um choque terrível
para Ed Sedgwick, e tudo, então o relacionamento acabou. E ao longo de 67, ou seja, um pouco tempo depois, ela acabou, em 66, 67, ela acabou se envolvendo com um dos amigos íntimos de Dylan, que também não deu muito certo. As evidências mostram que, embora ela já se envolvesse com drogas, mas foi nessa fase, pós-Dylan, que ela realmente se afundou mais no relacionamento que ela teve com esse cara que era amigo íntimo do Dylan, enfim. Também não durou muito tempo, depois ela passou um tempo meio que afastada. Em 71, ela estava novamente casada com um cara chamado Michael Post, que na verdade era quem administrava os remédios dela. Ela nunca deixou de consumir muitos remédios, aí no caso substâncias prescritas por médicos, né? Inclusive ela mentia para o médico dizendo que tinha perdido os remédios para ela receber mais receitas, e no final das contas ela tomava doses triplicadas do remédio que era prescrito para ela. E a coisa ia nesse ritmo. Um dado momento ele passou, então, esse marido na ocasião passou a administrar os remédios dela, inclusive. Bom, em 71, então, no último ano de vida dela, houve uma ocasião, ela foi numa festa, lá ela ficou muito chateada, ligou para o marido, que não tinha ido, ligou para o marido para ele ir buscá-la. Ele foi, buscou-a e chegaram em casa, foram dormir, e quando amanheceu, ele encontrou a esposa morta. Bom, em 72, ela morreu em 71, em 72 foi feito um filme, Cial Manhattan, sobre a vida dela, inclusive com uma música absolutamente linda do The Cult, chamada Edie, ou Cial Baby. O nome dela era Edith, mas era assim, simplesmente Edie. Então o The Cult compôs o Edie, Cial Baby, que tem versos lindíssimos. A música é muitíssimo bonita, eu vou deixar ela aqui na descrição. E tem versos tipo Don't you know paradise takes time, tipo assim, você não sabe que está cedo para o paraíso, alguma coisa assim. Um outro momento a música fala a rainha, a querida rainha de Warhol, Edie, né, a querida rainha de Warhol, uma vida sem cuidados, a life without a care, estrelas enroladas em seu cabelo. Então, uma música cheia de... É uma música para Ed Sedgwick. Enfim, com relação à composição do Dylan, como eu disse, ele tinha se casado em segredo 3 dias antes do dia de Ação de Graças, e no dia de Ação de Graças ele e a Sarah tinham sido convidados para um jantar na casa de alguém. Ele preferiu não ir, achou que não estava muito a fim de ir, ficou em casa e compôs essa música Just Like a Woman, né? E as referências aí de Sedgwick estão muito, às vezes implícitas, às vezes muito óbvias. Como eu disse, ele é muito escorregadio, Bob Dylan é muito escorregadio, muito dúbio quando se trata da identidade de pessoas para as quais ele tenha feito músicas, né? Essa não é diferente, mas está muito claro que fez para Ed Sedgwick. Então ele fala Queen Mary, she's my friend. Logo no começo, Queen Mary, she's my friend. Queen Mary era como ela era chamada na Factory, lá com Andy Warhol, né? Tem uma parte da música que ele fala fitas e laços que lhe caem dos cachos. Estava chovendo na primeira vez e eu estava ali louco de desejo. Tem versos assim desse tipo, mas o que chama mais a atenção é o próprio refrão da música, que diz: ela lida com as coisas, né? Lida igualzinho uma mulher. Ela sofre. Ela faz amor igualzinho a uma mulher. Ela sofre igualzinho uma mulher, mas desmonta como se fosse uma menininha. Então, a música trata com uma certa delicadeza, mas uma certa sinceridade, até um pouco de características dessa personagem tão interessante que é Ed Sedgwick. Semana que vem tem mais uma música referente a ela. Até lá então. Até a semana que vem, então.